6 passos para a gente acelerar a nossa carreira e ser promovido muito mais rápido. Muito menos tempo do que muitas pessoas foram, inclusive eu. Então, esse é o tema de hoje. A gente vai falar 6 passos muito importantes, né, que qualquer profissional que, de fato, tem um grande objetivo de ser promovido, de crescer na carreira, de alcançar um cargo de gestão, não pode deixar de cumprir. São 6 passos básicos e a gente vai passar por cada um deles. A gente se programou para fazer 30 minutos de live, do verbo acredito eu que vai passar, né? Primeiro deve passar um pouquinho. Se passar é bom, né? Só não bom. pode ter enrolação, tem que ter conversa direta, isso. Muito conteúdo que agrega, e a pessoa tem que sair daqui com a ideia de que, poxa, eu adoraria ter pago para ouvir isso e estou ouvindo de graça. Essa é a ideia, gerar valor. E a gente está conversando hoje, então acho que é legal a gente falar um pouco do nome, Douglas, falar um pouquinho do nome, qual é a proposta, né? A gente abrir esse grande projeto aí na nossa vida. Leões da gestão. Quem são os leões da gestão? Fala você, o que você sente quando você olha para essa figura de um leão? O que isso representa para você? A gente demorou um pouquinho, né, para conseguir descobrir esse nome e aí a gente escolheu a figura do leão, né, porque o leão é protagonista. O leão, ele se posiciona, o leão, ele está na linha de frente, o leão é líder, né? Então a figura do leão para a gente remete a tudo que a gente quer que você seja, a tudo que a gente quer fazer, né, proporcionar em relação à transformação do profissional que você é hoje, do profissional que você pode se tornar, seguindo essas dicas aqui e vindo junto com a gente. Então, por isso que a gente escolheu a figura do leão para a gente, para a nossa vida, né, tanto pessoal quanto profissional, é uma figura ilustrativa muito marcante, né? Sim. E aí a gente te convida, é claro, para você se tornar um leão de gestão. Para isso, minimamente, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda terça e quinta a gente vai ter o podcast Leões da Gestão. Então, é um projeto muito importante para a nossa vida. É um projeto que a gente realmente tem como propósito de vida. E a meta aqui é transformar a vida de muitas pessoas. Eu já transformava a vida de algumas pessoas, dezenas, centenas. Agora a meta é transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Por isso o podcast pode chegar muito mais longe e alcançar pessoas aí em todo o Brasil, que está muito mais além, né? Fora do Brasil, inclusive. O digital fica mais fácil, né? O digital fica mais fácil e é claro que eu tenho aqui um especialista no digital, porque sem ele nada disso... Puxando um pouco a sardinha. Nada disso seria possível. Né? Então, vamos lá. Então, vamos começar o primeiro episódio do podcast Leões da Gestão. Eu queria que você começasse, dentro dessa figura de leão, de gestão, como é que você acredita que outras pessoas podem se tornar leões da gestão? E aí, usando a sua história, né, usando a sua trajetória, os erros que você cometeu, eu tenho a seguinte ideia. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que já tem sucesso, falar da história dele, de como ele teve sucesso, todo mundo sabe. Agora, um erro que eu percebo que todo mundo fica meio que constrangido, mas acaba falando bastante verdade, é quando eu pergunto qual erro você cometeu que fez diferença para que você chegasse até aqui. O que você cometeu de errado, né, que você não faria de novo. Então, eu estou comprando o tempo dele naquela conversa e estou aprendendo com o erro dele para eu, de repente, não errar. Isso é uma grande sacada, né? A gente aprender com os erros dos outros. O primeiro passo aqui tem a ver com isso também. O primeiro passo aqui, e aí isso me remete à minha história, né? A minha trajetória lá atrás. O primeiro passo para você conseguir construir uma carreira de sucesso, ser promovido a gerente, alcançar cargos de gestão, é você, antes de qualquer coisa, você precisa merecer ser promovido, merecer passar de nível, qualquer que seja o seu nível. Se você é estagiário, você quer uma carreira de analista. Se você é um analista pleno, quer ser um sênior. Se você é um coordenador, quer ir gerente, você precisa merecer. Não dá para ficar pedindo promoção. Você não precisa pedir quando você já está pronto.
né? E aí esse talvez seja um erro latente para muitos profissionais que não entendem porque não foram promovidos e começam a pedir. Quando você está pronto, quando os seus resultados falam por si, e aí você não precisa pedir. Então, o primeiro ponto aqui é não peça promoção, mereça sua promoção. Como merecer sua promoção? A primeira coisa é ter resultado. Resultado é o básico. A gente precisa ter resultado, né? E antes de você pensar em resultado, você precisa entender qual é o resultado esperado de você. O segundo ponto é você ser antes de ter. O que é esse negócio de ser antes de ter? Você consegue entender o que é ser antes de quê? Então, eu quando penso assim, sobre resultado, né? Resultado, de repente, o que é resultado para mim pode não ser para o meu chefe. Exato. Aí eu falo assim, tá. Aí eu tô lá super mega ultra feliz que a minha planilha é colorida, cheia de fórmula, e meu chefe só queria algo básico que ele conseguisse entregar o relatório que ele precisava repassar para quem está acima dele ou para um investidor da empresa em 15 minutos. E aí eu demorei 2, 3 horas. Eu tive um excelente resultado, não tive? Você acha? Então, aí entra essa questão. Eu acho que eu tive um resultado bom, mas para mim eu tive. Só que para o meu chefe eu demorei a entregar porque eu fiz algo muito acima do que ele esperava quando ele só precisava de um simples relatório. Então eu acho que o resultado está muito atrelado ao alinhamento de expectativas. Essa falou a palavrinha mágica. Alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas é algo que você precisa ter em qualquer entrega ao longo de toda a sua jornada profissional. Não se entrega absolutamente nada sem você ter muita clareza do que o seu cliente espera. Qualquer que seja o seu cliente, se é de fato o cliente final da sua empresa, se é de fato, se é o seu parceiro, o setor do lado que está esperando uma entrega, se é o seu líder, se é o seu colega de trabalho do lado, você precisa ter muita clareza do que ele quer. Se você não tem clareza do que ele quer, você não tem resultado, porque não necessariamente o que você está entregando vai demonstrar que você está alcançando algo positivo, né? Então esse é o primeiro ponto. E o ser antes de ter? O que é ser antes de ter para você? Ser antes de ter. Quando eu penso sobre essa questão de ser antes de ter, às vezes parece que é meio incoerente. Um exemplo. Eu quero ser rico. Um exemplo. Eu vou começar a ter uma vida de rico. Não necessariamente, mas eu posso pensar como deve ser bom ter uma vida de rico. Eu posso passar, de repente, num apartamento e olhar, cara, onde eu quero morar ali. Como deve ser morar ali? Fechar meus olhos e ver imaginar até como deve ser a vista daquela varanda para aquela praia que eu estou observando. Isso vai ajudar a que meu cérebro ele crie maneiras de eu viver aquilo. Porque se eu estou vendo aquilo para mim já é real. A nível de ciência, o cérebro ele não consegue discernir, às vezes, o que é imaginário e o que é real. O que vai fundamentar o que é imaginário e o que é real são outras sensações. Mas quando você sonha, às vezes você não acorda com medo, você estava dormindo. E por que você está com medo daquele monstro, sei lá, de um acidente que você... por que isso, que loucura? Porque o cérebro ele não discerne. Então, quando eu penso sobre ser antes de ter, é que eu tenho que me comportar como um gerente antes de me tornar gerente. Esse é o primeiro passo, é o mindset, né? É o comportamento. Mas existem sim, no mundo corporativo, né? Existem sim algumas atitudes que promovem que você seja aquela pessoa, que esteja naquele cargo antes mesmo de ser promovido. Então vamos lá, eu sou um analista júnior. Você sabe qual é a diferença aí entre um júnior, um pleno e um sênior? Você consegue qual seria a diferença para você entre um analista júnior, um sênior e um pleno? Assim, de uma forma bem clara e simples. O júnior, eu acredito que seja aquela pessoa que está ali num cenário que ela talvez até saiba fazer alguma coisa, mas ela precisa ser orientada a todo instante. Exatamente. Ela precisa ter alguém que fiscalize o que ela está fazendo para saber se ela está indo no caminho certo, se ela está seguindo na velocidade correta, se ela está atendendo às expectativas para o qual foi contratada. Talvez ela ainda não tenha essa compreensão do macro. E aí, quando eu passo para uma fase acima, que seria o pleno, ele já tem uma ideia até de poder orientar o júnior, mas ele também ainda não compreende o macro. Não compreende em que sentido? Da maneira estratégica. Ele ainda precisa de ajuda. E também precisa se desenvolver em ferramentas algumas vezes, porque ele pode ter até aquela sacada, mas ainda falta um pouco daquele conhecimento. Ele está amadurecendo. Está amadurecendo. E o sênior?
O sênior é aquele cara que, da onde ele está, ele pode orientar, ele pode conduzir, ele pode ensinar, ele tem toda a estrutura a nível de mercado, a nível de negócio para poder o ser um gestor. sênior, ele está sendo preparado para ser um gestor. Porque qual é a virada de chave? É você sair de um pleno que precisa de ajuda para um sênior que já passou a ensinar. O gestor, se você quer ser gestor, pega essa chave aí. E aí ao final da live, a gente vai pedir para vocês para colocar aí nos comentários qual foi a principal, qual foi a melhor chave que você pegou nesse episódio de hoje. Um gestor, para ser gestor, ele precisa aprender a ensinar pessoas. Se você não sabe ensinar pessoas e você for promovido gestor, pouco provável que você consiga se manter de forma estabilizada nessa cadeira. Então, o primeiro passo aí, um comportamento, uma atitude de gestor é você ensinar. Se o sênior, ele é sênior porque ele ensina, o gestor, ele precisa ensinar toda uma equipe de júniores, plenos e sênior, e analistas, assistentes e estagiários. Né? Esse é um ponto muito chato. Então, quando a gente fala de ser antes de ter, é você começar a se posicionar. Se você está numa cadeira aí de pleno e você quer roubar uma cadeira de sênior, quiçá uma cadeira de gestão, você precisa começar a multiplicar todo o seu conhecimento. Você precisa começar a se posicionar como um profissional que já tem uma maturidade diferente do pleno. Se posicionar como um profissional que fala em público, faz questão de apresentar o seu material, faz questão de falar nas reuniões estratégicas. Conquista uma relação de confiança com a sua liderança. A sua liderança sabe que quando você sentar ali para você apresentar um material, você vai apresentar de forma segura, um profissional que tem autoconfiança. Quando você começa a fazer isso, você começa a não fazer mais com que a liderança ou qualquer outra pessoa que esteja em volta de você consiga te manter no mesmo cargo. Porque você já está em outro cargo, já está em outro nível. Então você precisa ser antes de ter, para que você não precisa pedir a sua promoção, porque você merece a sua promoção. Então esse é o primeiro passo. Tá? E dentro disso que você falou, o fator segurança. Sim. Eu acho que faz muita diferença. Um líder que ele tem que delegar alguma coisa na sua mão, ele sabe que aquilo tem um certo peso na companhia, ele estiver inseguro, dificilmente ele vai te dar um cargo de responsabilidade. E eu, sinceramente, né, qualquer entrega tem muito peso na companhia, porque é um liderado falando pelo seu líder. Então, os resultados do líder, isso é uma coisa muito... pega outra chave, pega essa chave. O resultado do líder não é do líder, é da equipe desse líder. É a equipe que promove o resultado, é a equipe que entrega. O líder, ele está conduzindo uma equipe a entregar seus resultados. Eu aprendi isso, eu falo isso em quase todas as lives, vou continuar repetindo, até todo mundo colocar nos comentários. Fazer gestão, alcançar resultado através de pessoas. Então, para você confiar que um analista pleno, júnior, sênior, vai apresentar os resultados, vai participar de uma reunião, principalmente com um cargo de alta gestão, você precisa ter muita segurança, você precisa confiar naquele profissional. Então, ser antes de ter, para você merecer a sua promoção e não ter que pedir, é um ponto muito importante. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo, Douglas? O segundo passo é a gente ter um propósito muito claro. É a gente ter muita clareza de onde a gente quer chegar. E não somente onde quer chegar. Eu coloco aqui 4 propósitos que você tem que ter muita clareza. O primeiro, sim, é aonde você quer chegar. Então, você está lá, estagiário, tá? Estagiário, assistente, nos primeiros cargos aí da sua carreira. E aí você está lá trabalhando, gosta do que faz. Beleza, mas e aí? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Você quer simplesmente ser analista? Você quer um dia alcançar um cargo de gestão? Você quer ser um gerente um dia? Você quer ser um diretor? Você quer ser um presidente? Onde você quer chegar? Talvez, na verdade, pega essa chave também. Provavelmente, se eu como estagiária tivesse clareza que um dia eu gostaria de estar sentado na cadeira de gerente, eu teria chegado lá muito mais rápido. Muito, eu não tinha essa clareza. Não, mas eu não tinha mesmo. Eu fui passar a ter essa clareza já como eu já era coordenadora há um tempo. Eu não tinha o topo da montanha muito claro para mim.
Isso não tem que ser traçado como você está no próximo passo. Pelo contrário, o topo da montanha tem que ser traçado lá no início. É como você falou da questão de um dia eu quero ser rico. Ah, Andressa, mas hoje eu não tenho. Hoje isso está muito distante para mim. Mas você precisa mirar esse topo da montanha. Você precisa se imaginar lá. Você precisa se imaginar sentado naquela cadeira de canto, naquele aquário. Você precisa se imaginar falando para a presidência. Você precisa se imaginar naquela posição para você conseguir galgar todos os seus passos para chegar lá. Certamente, se eu fosse como estagiário e tivesse clareza, eu não teria demorado o tempo que eu cheguei. Eu demoraria muito menos tempo. Então, esse é um ponto muito importante. Você precisa saber onde você quer chegar. E aí, a gente precisa traçar uma meta muito clara. O que são compostos de uma meta? Uma coisa, já vou responder. Uma coisa dentro disso que você falou, eu não sei para quem acompanha o ambiente de luta, o UFC, por exemplo. Ali, quem está disputando um cinturão, quem está ali entre os top 5 os top 10, qualquer um deles pode estar substituindo uma luta de cinturão a qualquer instante. Então, o campeão, que já tem o título, ele precisa se manter focado o tempo inteiro. A grande verdade é essa. Então, o oponente dele pode mudar de uma hora para outra por causa de uma contusão e tudo mais. Só que o que eu quero falar sobre se imaginar antes de ter, dentro disso que você falou, é que um dos exercícios que são feitos com esses profissionais é um acompanhamento psicológico e o profissional que está fazendo o acompanhamento dele sempre passa exercícios de o que você vai fazer quando você tiver o cinturão, qual vai ser o seu discurso, aonde é que você vai querer tirar sua primeira foto, quem você quer que esteja na sua luta, quem você quer que esteja. Já se imagina. Eu já se imagino. Se imagina com o cinturão. Eu acompanhei o UFC durante muito tempo da minha vida, eu sempre fui de luta desde pequeno, sou faixa preta, para quem não sabe, sou faixa preta de karatê. Sou também atleta de Muay Thai, apesar de não estar competindo hoje, mas também fiz competições de Muay Thai. Então isso faz muita diferença, você já se imaginar ganhando aquilo. Porque senão você entra na luta sem um propósito. E aí dentro do propósito vem a meta. O que é a meta? A meta, eu quero ter. Isso é um sonho, isso é um desejo. É o topo da montanha. É o topo da montanha. Você o topo da montanha, essa é a missão. É o que está lá no alto, está distante ainda. Você pelo menos tem um objetivo, tem uma direção a seguir. E quando você sabe aonde você quer chegar, tudo vai influenciar as pessoas que você anda, o tipo de conversa que você tem na rua, na companhia, os livros que você lê, os cursos que você busca fazer. É natural do ser humano. Ele vai começar a buscar caminhos para alcançar o que ele definiu como o topo da montanha, né? Exato. E aí, dentro de meta, para não fugir do assunto, a gente tem que ter uma direção e tem que ter também os números que definem o nosso fator de sucesso. Porque meta, sem número, sem um objetivo claro, sem que ele tenha coisas para medir, aí você precisa ter aquilo também. Em quanto tempo você quer chegar? Isso faz toda a diferença. Eu quero ser gerente. Vou demorar 60 anos para ser gerente. Vai se aposentar e talvez você não seja. Mas eu já tenho 40 anos e, estou quase para me aposentar. E não sei, aqui na companhia não tem plano de cargos e salários. Mas o mercado tem. Eu sempre gosto de falar assim, né? Quem tem que ter paixão pela empresa é o dono. E ainda posso dizer mais. Talvez o dono. Porque se ele tiver a oportunidade de vender a empresa e ganhar mais dinheiro e entrar num outro negócio mais lucrativo, se ele tiver amor, ele não vende. Então, mas isso aí é um assunto para um outro podcast. É outro podcast. Sobre meta, é o objetivo e os valor e prazo. Valor e prazo, exatamente. Objetivo, valor e prazo. Sem isso, você não tem uma meta. Por mais que isso pareça muito distante para você, se você de fato tem o objetivo de alcançar um cargo de gestão, de ser coordenador, de ser gerente, você precisa traçar uma meta para que você se enxergue lá. E é natural, você vai acabar buscando formas de alcançar isso, você vai buscar várias formas. A gente vai falar isso ao longo de vários episódios, né? Quais são os caminhos, quais são os pontos que eu preciso desenvolver. Mas tudo parte de um propósito pessoal. Antes mesmo de você pensar na empresa, você tem que pensar em você. Precisa ser egoísta na sua carreira, você precisa ser egoísta nesse sentido, né? Não tem como você ficar pensando na empresa, coitadinho da empresa. Não, primeiro você e depois a empresa. O próximo ponto que você precisa ter clareza é agora sim. Você sabe onde você quer chegar. Agora você precisa entender qual é o propósito daquela empresa que você está. Qual é o propósito daquela companhia? Quais são os valores? Faz sentido para você os valores daquela companhia? Faz sentido para você a cultura daquela companhia? Você se sente feliz? Você está num ambiente agradável?
Se você não está numa companhia que você está feliz, num ambiente agradável, e aqueles propósitos não fazem sentido, o que você está fazendo aí? Não faz sentido você estar aí, porque não é aí que você vai alcançar o seu propósito pessoal, não é aí. Isso não vai te mover, isso não vai te fazer feliz. Parece algo fantasioso você querer estar feliz, mas é mínimo, gente. É mínimo você num domingo, na hora de dormir, acordar, saber que no dia seguinte você vai acordar feliz para trabalhar. Você já acordou triste? Você acordou se arrastando? Já. Quem já pegou trem, eu já peguei muito. Você entrar naquele trem, entrar naquele ônibus chateado, se arrastando, cansado, a semana nem começou. Eu já pedi demissão uma vez por causa disso. Eu cheguei segunda-feira, fui me arrumar para ir pro trabalho, na hora que eu sentei na cama, fui botar o tênis, eu fiquei olhando assim, cara, que droga, cara, tem que trabalhar. Quando eu me peguei naquele estado, aí eu comecei a refletir, não fazia sentido para mim. E na época foi a empresa que eu mais já tinha ganho dinheiro, sabe? Não era sobre dinheiro. A gente não tá falando para as pessoas pedirem demissão, não, tá, gente? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm filho e tem conta para pagar. A gente tá falando sobre propósito. Exato. Eu olhava para aquele. Que move seu coração. Aquilo não fazia sentido para mim. Eu estava ali fazendo todo dia a mesma coisa. A empresa não tinha definido um plano de carga e salário. Eu tinha sonhos maiores, entende? E eu olhava ali e falei, cara, se eu ficar aqui 10 anos, eu vou ficar 10 anos fazendo a mesma coisa. A gente precisa assumir o volante da nossa carreira e entender aonde que a gente vai alcançar o objetivo que a gente traçou. E se de fato a gente perceber que não necessariamente a gente precisa pedir desligamento, né? A gente vai falar sobre isso, então eu também especialista em posicionamento de marca, no LinkedIn, a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem muitas ferramentas hoje para a gente se posicionar no mercado e fazer um novo emprego, uma nova promoção chegar, né? Então vamos lá. Uma vez que eu tenha um propósito pessoal claro, que eu saiba qual é o propósito da empresa, eu preciso entender agora qual é o propósito do setor que eu estou sentada naquela cadeira. Beleza, eu sei que a empresa tem um cliente, eu sei que a empresa tem alguns valores, mas qual é o propósito daquele setor? Aquele setor existe para quê? Qual é a missão daquele setor naquela companhia? Você precisa ter clareza sobre isso. Se você não sabe o que o seu setor precisa entregar, você vai entregar o quê? Isso é mínimo, isso é básico. E aí depois entender qual é o seu propósito naquele setor, né? Quais são suas metas naquele setor? O que aquele setor te contratou? Por que existe aquele cargo naquele setor? Você precisa ter muita clareza sobre esse ponto. Quando você entra num setor, quantas vezes aí a gente vê setores que vão expandindo, criando cargos e mais cargos, e aí você vê um setor inchado, você vê um setor que não tem metas claras, e tem muita oportunidade, tem muito resultado para ser gerado, mas você não sabe exatamente qual é o grande objetivo daquele setor. Você sabe que tem uma pessoa que faz uma coisa, outra pessoa que faz outra coisa, mas aí qual é o grande objetivo daquele setor, daquela estrutura ali? Isso é básico, tá? Se você foi contratado, se você foi promovido, agora você precisa minimamente entender qual é o cliente, qual é o sonho, por que aquele setor existe. Então são esses 4 pontos aqui sobre propósito que você precisa ter. A gente chama isso na Academia da Gestão de clareza, de método clareza na Academia da Gestão, que é justamente para você poder construir passo a passo o seu propósito e entender onde você precisa se desenvolver para chegar lá. Então a gente precisa ter propósito pessoal, saber qual é o propósito da empresa, saber qual é o propósito do setor e seu propósito naquele setor. Esse é o segundo passo. Então, o terceiro passo... Uma aguinha pra minha leoa. O terceiro passo, e aí aqui assim a gente começa a encarar o dia a dia do mundo corporativo, é você encarar problemas como oportunidades. Uma vez eu publiquei um short no YouTube, justamente com esse tema, e óbvio, era um short, né? E aí eu coloquei, um problema é uma oportunidade para você ser promovido. E aí teve uma pessoa que comentou, isso é piada, né? De fato parece piada, mas não é. Praticamente todas as pessoas da Academia da Gestão que deram testemunho pra gente de conseguir alcançar o que havia sido traçado, né, como objetivo de crescimento de carreira, pegaram um problema
e resolveram aquele problema e se promoveram através disso. Você pegar um problema que ninguém quer resolver, aquele problema crônico, aquilo que existe desde todos os dinossauros da empresa falam que sempre síndrome de Gabriela, né? Para quem não sabe, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, como você faz um corte bonitinho, é mais ou menos assim. Quem pegar uma falha operacional, um problema crônico que ninguém consegue resolver, que sempre foi assim, resolver esse negócio, vai botar um pedestal, vou te botar no pedestal. Só tem uma coisa, né? A pessoa precisa se garantir. Ela precisa fazer o que está fazendo e ensinar a repetir o processo. Isso mostra que ela tem o domínio. Exato. Que ela não... deixa que eu faço. Aí tu vai, tá, apenas sorte. Não, cara, olha só, isso faz assim, assim, assim. Por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Vamos treinar as outras pessoas? Vamos fazer isso no outro setor? Vamos. Cara, faz o seguinte, você vai ser... Peraí, rapidinho. Aí vai ter um alinhamento. Gera-se uma expectativa sobre você. Você se posicionou como alguém que lidera, você que conhece e você que é ali capacitado para desenvolver outras pessoas. Então, aonde não existe uma promoção, pode ser que haja para te colocar lá, porque foi visto um valor em você, né? Você falou exatamente o pulo do gato. Não basta você realmente agarrar o problema e solucionar aquele problema. Você precisa também ter clareza de como você vai fazer com que aquele problema não aconteça novamente. O que adianta você... Imagina que você mostrou para todo mundo que você resolveu o problema, o indicador zerou, tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito, colocar no pedestal, palmas. Um mês depois o problema volta a acontecer. E você não consegue resolver. Você nem sabe por que volta a acontecer. E normalmente isso acontece? Porque você não utilizou um método, né? A gente chama isso de método de gestão. Dos métodos mais conhecidos para resolução de problemas é o método PDCA. E nesse método você passa por cada uma das etapas para garantir que o problema não aconteça novamente. Né? Você precisa, minimamente falando aí, porque esse é assunto de vários episódios, mas minimamente você precisa se planejar muito bem, identificar qual é a causa raiz daquele problema, mergulhar naquele processo, mapear aquele processo, identificar onde está o foco do problema. Para aí sim você construir um plano de ação sólido, focado em causa raiz, com prazos, ações muito bem detalhadas. E aí, quando você falou do multiplicar o conhecimento, né, uma vez que você fez a fase de planejamento e você fez a fase de execução, e aí você verificou o resultado, se você verificou o resultado e identificou, óbvio que você não quer que o problema volte a acontecer, mas se de fato voltou a acontecer, você tem toda uma bagagem por trás, todo um estudo por trás. Você sabe exatamente aonde aquela ação focou. E se voltou a acontecer algum problema, você sabe aonde corrigir. E aí entra a parte de padronização de processo. Padronização de processo, principalmente para você que está aí começando na sua carreira. Padronização de processo pode ser algo que muita gente acha burocrático, muita gente acha chato, cansativo, papel. Mas eu já vi muitas pessoas crescendo, assistentes, analistas, subindo na carreira, pelo simples fato de iniciarem um movimento de padronização de processo. Porque você multiplica o conhecimento, você passa a dominar aquele conhecimento muito mais que os outros, e mais do que isso, você garante que o problema não volte a acontecer. Você se torna uma peça-chave, você se torna um profissional que ninguém quer perder. Você se torna um profissional que todo mundo quer que ele esteja ali continuando a multiplicar aquele conhecimento. Então, dominar métodos de gestão, para você, de fato, segurar esse problema e garantir que ele seja solucionado na causa raiz, é algo primordial. Eu costumo falar que antes mesmo de você aprender até Excel, antes mesmo de você começar a buscar outros treinamentos, seja você estagiário, seja você analista, seja você um gestor, você precisa dominar métodos e ferramentas de gestão. Não é porque você é gestor que agora você vai ter que dominar a ferramenta de gestão. Pelo contrário, você deveria já saber isso antes de você sentar na cadeira. E se você não sabe, corre atrás, porque você vai precisar saber. É muito importante que você saiba. Então, o terceiro ponto aqui é, sim, um problema é uma oportunidade para você ser promovido. Um problema é uma grande oportunidade. Só que você precisa estar apto para resolver esse problema. Você precisa estar preparado. Bom, então esse é o terceiro passo. Dentro disso que você está falando,
tem 2 pontos. Um, você falou de PDCA. Só colocando um pouquinho de pimenta no assunto. Um pouquinho de nada. O pessoal que olha o PDCA no Google, olha o PDCA na escola, na faculdade. Não, PDCA já sei fazer. O PDCA é composto só de 4 fases? Na verdade, eles são 4 macroetapas. Exato. E se você destrinchar, você vai para 8. É isso. Então, isso aí é um assunto para a próxima. Não, talvez não para a próxima, mas só deixar aí no comentário, deixa depois aí, se você está assistindo a gravação, se você quer saber quais são as 8 etapas, o desmembramento desse PDCA, como funciona. Muito detalhe. E é claro, né, a gente vai fazer 1h30 de podcast hoje desse jeito, mas vamos lá. É claro que quando a gente fala de metodologia, a gente sempre vai buscar aplicar todas as 8 etapas na raiz, né, da melhor forma possível. Mas nem sempre a gente de fato consegue. Isso é um amadurecimento, né? A primeira vez que você andou de bicicleta, você caiu. Você andou de rodinha, né? Você segue lá um passo a passo, você anda de rodinha. Você não consegue, você cai. Quando você tira a rodinha, meu Deus, né? É um desespero. Você cai várias vezes, você rala o joelho. Você vê que você não conseguiu aplicar aquele método. Mas se você desistir, você nunca vai andar de bicicleta na vida, né? Quantos adultos aí a gente conhece que não sabem andar de bicicleta? É porque lá atrás desistiram. Ou até mesmo porque não tiveram a oportunidade de tentar. Então, se você nunca tentar, você nunca vai conseguir. Né? Hoje eu sou uma especialista nessa metodologia porque eu apliquei muito. Eu testei muito. Eu errei muito. E mais do que isso, eu ensinei muito. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu acho que essa é a melhor forma de você consolidar o seu conhecimento. Porque ali você vai dar uma gaguejada, vai dar uma rateada. Como você está na posição de quem está ensinando, você pode pensar, olha, eu acabei de aprender, cara, estou te ajudando, inclusive. Essa dúvida aí que você tem, que você me perguntou, eu não sei, eu vou pesquisar. Então, é uma maneira de você ir além daquilo que você estudou. Você se torna até, inclusive, uma referência, né? Exatamente. Vamos lá. Então, o primeiro passo, a gente não pedir a nossa promoção, a gente precisa merecer a nossa promoção. O segundo passo, a gente tendo um propósito muito claro, começando com o seu propósito pessoal e depois mergulhando no propósito da empresa. E o terceiro é você encarar problemas como oportunidades. O quarto é você sair da zona de conforto. Talvez esse seja o pulo do gato e um dos pontos mais desafiadores aqui, porque zona de conforto é muito bom, né? Quem não gosta aí de ficar num dia frio, né, embaixo do cobertor, né, ao invés de levantar, ligar ali a televisão no seu quarto mesmo e ficar ali no quentinho, ao invés de levantar, tomar um banho, colocar um tênis e correr no frio na chuva. É exatamente essa analogia. Eu sou péssima analogia, mas hoje eu estou me superando, né? Fica curioso. Tô bastante orgulhoso. Tô bastante orgulhoso, né? Eu tô a rainha da analogia hoje, tô inspirada. É o primeiro episódio, vamos lá. Então, sair da zona de conforto não é algo simples, é algo que incomoda. Sair da zona de conforto, como é que eu me vejo, né? Como é que eu me via muito, né? Saindo da zona de conforto no mundo corporativo? É você tendo que entregar tudo, você se sentir com a tempo, ter a sensação de você não ter tempo para nada, e mesmo assim você tem que fazer o delta. Aí você se pergunta, como que eu vou fazer o delta? Na verdade, você precisa entregar melhor, proporcionar mais produtividade, para que você tenha mais tempo. Pode ser que você nem tenha que entregar além, efetivamente, do que você está entregando, mas você entregar melhor. Né? Você ter uma apresentação bem feita, é você ter uma organização do seu trabalho, é você apresentar, mostrar os resultados, mensurar os resultados do seu trabalho. Isso faz com que você consiga sair da zona de conforto. Né? Você precisa, primeiro, fazer o básico bem feito. Básico bem feito pode ser algo muito banal, mas não é. No dia a dia, equilibrando milhões de pratos, quão difícil é você conseguir entregar o básico bem feito? E aí você precisa se perguntar, qual é o seu básico bem feito? O que você precisa entregar? O que estão esperando de você que é prioridade? O básico bem feito tem que ser pautado em priorização. Prioridade, qual é a prioridade? Essa prioridade aí tem que ser entregue muito bem feita, com muita qualidade. Momento pimenta. Um pouquinho. E quando tudo é na urgência, tudo é prioridade. O profissional já não sabe mais o que é prioridade e o que não é, tudo é prioridade.
Se for botar um Excel lá, ou sei lá, de repente um Asana, ou um Monday.com, não fazendo merchan da... qualquer coisa. Tá tudo vermelho, porque tudo é prioridade. O que eu costumo fazer? Quem me solicitou? Olha, você já me solicitou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dentro desses 3 pontos que já eram prioridade, está chegando esse agora, qual deles é mais prioridade? Foi uma das primeiras frases que você falou nesse episódio de hoje. Alinhamento de expectativas. Exato. Dessa forma eu consigo, ele vai entender que eu vou atrasar um pouquinho o outro, porque eu estou repriorizando. E aí ele está ciente, porque na cabeça às vezes de quem pede, ele não lembra que ele já te pediu 3, 4, 5 coisas e que você ainda está fazendo a primeira. Aí está vindo a sexta, tudo é prioridade. O realinhamento de expectativa pode ser a grande sacada para você sair desses gargalos. Não existe priorização sem alinhamento de expectativas. Pega outra chave, ó. Fala de novo. Não existe priorização sem alinhamento de expectativas. Como é que você vai priorizar se você não sabe o que vem na frente do quê? O que vai ter maior impacto, né? Uma das matrizes de priorização mais utilizadas e mais simples é a matriz de impacto e esforço. Então, você precisa ter muita clareza de qual o impacto que aquelas entregas vão proporcionar. Isso, sim, é uma forma de você, sozinho, estrategicamente, perceber, antes até mesmo de alinhar as expectativas, você já tem que ir com alguma coisa mais mastigada, né? Com alguma proposta. Para você criar essa proposta, você pode botar 2 pontos aí básicos. Impacto e esforço. Qual é o impacto daquela entrega e qual é o esforço? Se o impacto for alto e o esforço também, provavelmente aquilo ali você precisa dar mais atenção e não necessariamente você vai conseguir entregar tudo. Agora, se o impacto for alto e o esforço for baixo, aquilo ali é quick win, é ver e agir, você entrega muito rápido. E certamente a sua liderança, o seu gestor, está esperando que você entregue tudo muito rápido. E o impacto pode ser atrelado ao valor, né? O impacto pode ser atrelado a várias coisas. Mais uma vez, alinhar expectativas. Como você vai saber qual é o valor ali agregado? Né? Quando você fala de impacto, você precisa estar antenado. Quando você recebe essa demanda, você precisa entender de fato o porquê daquela demanda, qual é o grande objetivo daquela demanda, qual o valor que aquela demanda vai exercer dentro dos processos da empresa. Se você não souber isso, você não consegue priorizar. Né? Esse é um ponto. Então, básico bem feito é o primeiro passo para você sair da zona de conforto, porque sem isso você não sai, sem isso você não faz o delta. Se você não tem senso de responsabilidade para entregar o básico, o delta vai... O que adianta você entregar mais se nem o básico você entregou? O seu delta vai acabar sendo mal visto. Você vai acabar saindo de um profissional que não sabe se organizar bem, um profissional que está atropelando as coisas, né? Vai acabar sendo até visto como ansioso. Então, isso é muito importante. E aí você precisa, de fato, entender, né? E aí, estrategicamente falando, a gente falou dos problemas serem oportunidades. Para você conseguir sair da zona do conforto e fazer esse delta de forma estruturada, e você não tem uma demanda clara na mão, você precisa enxergar quais problemas você precisa resolver. Imagina que você está lá no seu setor, sentado na sua zona de conforto, dentro da tua atividade, dentro do seu dia a dia. Eu não tenho nada para resolver aqui, eu sou muito bom operacionalmente falando, eu resolvo tudo, eu entrego tudo no prazo. Beleza, mas o que o setor precisa? O que de fato o setor precisa? Qual o grande problema que o setor precisa resolver? Qual o grande problema que passa pelo setor e ninguém consegue resolver? É esse delta que você tem que se apegar, é nisso que você tem que buscar. Você tem que buscar conseguir entregar o que ninguém entrega, fazer o que ninguém faz. Isso é sair da zona de conforto e dói. E para sair da zona de conforto, você precisa de senso de dono. Em qualquer empresa que você esteja, já que você topou participar dessa empresa, né, fazer parte do propósito dessa empresa, você acredita que os valores dessa empresa são aderentes com seus valores, você precisa absorver o senso de dono, você precisa estar lá com todo o seu coração. É óbvio que você não é dono, mas você precisa ter o olhar de dono. Você precisa se indignar quando alguma coisa não dá errado, você precisa se indignar quando o cliente não é atendido. Você precisa se movimentar. Ah, Andressa, mas esse problema não está na minha alçada, não é do meu setor. Vai lá e ajuda aquele setor a resolver. Ah, Andressa, olha, tem muita vaidade aqui, não vai funcionar. Quebra essa vaidade, encontra aliados para quebrar essa vaidade. O que importa é o resultado da empresa. Você precisa desse senso de dono. Tá, então, para fazer delta, básico bem feito,
entender qual problema realmente vai agregar valor, você vai agarrar ele para resolver esse problema e você ter senso de dono. Esses 3 pontos, para mim, são básicos para você conseguir fazer o Delta não sair como um profissional que está atropelando as coisas e está, né, de gaiato aí querendo chamar atenção. Acaba sendo isso, né? Você acaba, esse cara está querendo chamar atenção, essa menina está querendo chamar atenção, está querendo mostrar muito. E tem uma coisa que você falou já um pouco antes, né, de entrar nesse assunto, sobre mapear o processo. Acabou de chegar na empresa, você olha, você vê bagunça em todos os lugares, você vê um montão de coisa desorganizada. Uma dica de ouro. Mas aqui não tem mapeamento de processo, não tem fluxo definido. Defina você. É isso. Vá atrás da informação. Esse setor aqui faz o quê? Quem é o chefe desse setor? Quem são as pessoas que fazem o que nesse setor? Essa informação que chega até a minha mesa, ela vem de onde? Passou por onde? Se travar lá em cima, por que eu não recebi aqui? Quem eu posso procurar? Depois que eu entrego no sistema, quem é o responsável por entregar aquilo? Sabe? Aí é uma grande oportunidade de você fazer o Delta, né? Exatamente. Uma coisa simples. Um papel ofício, uma cartolina, depois você bota num Visage, por exemplo, que é um software que você consegue baixar gratuito, onde você faz ali todo o fluxo, né, tudo desenhadinho, bonitinho. Inclusive no Visage, se você já usa, se você colocar lá o tempo de cada operação, você fizer os conectores certinhos, você consegue rodar uma simulação para ver quanto tempo aquele processo demoraria no novo desenho que você propôs. E mesmo que você hoje não domine, ou não tenha, ou não faça sentido utilizar uma simples, ferramenta, o básico. faz no caderno, caderno, depois exato. melhora, né? Óbvio, né? Na academia eu estava falando isso com um colega no final de semana. Por mais que eu ensine as ferramentas, o fluxograma, com Visage, lindo e maravilhoso, os conectores, o CIPOC, o VSM, aquela metodologia raiz linda, aí dá muito certo, funciona mesmo. Mas mesmo que você não consiga aplicar aquilo ali, ou você não domine ainda, simplesmente começa. Papel e caneta. Simplesmente começa. Rabisca aqui, no seu caderno, nos quadradinhos, o papel e uma caneta, rabisca no papel e depois coloca no PowerPoint e depois você melhora com o Visage e aí você vai amadurecendo. É assim que a gente começa. Você precisa dominar. Há poucos dias atrás, um dos alunos de Academia da Gestão que tinha mandado uma mensagem super feliz dizendo que tinha sido promovido, que tinha conseguido alcançar um objetivo traçado no Método Clareza. Poucos meses atrás ele tinha falado isso. Eu mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu dizendo que estava desanimado. Mas como que ele está desanimado? Ele acabou de entrar na companhia, ele não pode estar desanimado, ele precisa estar com muito gás. Porque vê muita bagunça, ele quer fazer as coisas, está sendo travado, a pessoa, por que não posso trabalhar? Exatamente esse é o relato. Olha, Andressa, muita desorganização, todo mundo faz, cada um faz de um jeito, muda toda hora. Que oportunidade! É o copo cheio e o copo vazio, né? O copo está na metade, você pode enxergar aquele copo meio cheio e meio vazio. Enxergue o copo como meio cheio, está ali a oportunidade para você encher aquele copo e transbordar. O transbordar é o ser antes de ter. O transbordar é você mostrar que, olha, eu sei muito mais do que muita gente que está aqui há anos. Eu domino esses processos. Olha aqui, eu domino muito além do que eu faço. E o mais legal é que você pode falar isso sem falar. Você não precisa falar. É o não pedir. A pessoa está lá há 10, 15 anos. Você chegou, mapeou o processo. Você, antes da pessoa te olhar e dizer, cara, ela fez uma parada que eu nunca fiz. Beleza, isso aí não tem valor. Não tem até você começar a apresentar as razões do porquê você fez aquilo. Aonde as coisas estão travando e vão passar a não travar mais. Então é onde você começa, de repente no seu tópico aí, com certeza deve ter, a vender os seus resultados. É exatamente isso. A venda de resultado. É o quinto passo. A venda de resultado faz toda a diferença. Porque você fazer o delta, você fazer o máximo que você pode e ninguém saber o que você faz, não faz sentido. Você está se desgastando, está perdendo tempo, deixando de descansar às vezes, fazendo, às vezes, até um trabalho fora do horário para apresentar algo excelente e depois você não fala. Não está promovendo seus resultados. Faz Nem sentido. sempre, e infelizmente, a maioria das vezes a gente não tem bons líderes para promover os resultados da sua equipe. Talvez nem sempre é por mal. Muitas vezes até nem é, tá, Douglas? Muitas vezes é por falta de preparo, de fato.
da liderança ou de oportunidade. Então, você precisa galgar essas oportunidades, fomentar essas oportunidades para divulgar seu trabalho. E aí existem também bases, né? Para você divulgar seu resultado, tem que ter base. Primeira base é você ter meta clara. Quais são suas metas, né? Quais são os seus objetivos, seus valores, quais são os seus prazos? Você precisa ter suas metas claras. Você precisa mensurar essas metas através de indicadores de desempenho, os conhecidos KPIs. Né? A gente precisa ter isso muito bem desenhado. E uma vez que você tem esses indicadores, não basta ter um gráfico lindo, maravilhoso lá se você não acompanha esse gráfico. Você precisa ter um gerenciamento da rotina para acompanhar aqueles indicadores. Quanto maior a periodicidade de acompanhamento, melhor, porque você consegue errar e corrigir rápido. Se você mensura isso diariamente, você consegue perceber que o seu indicador está saindo do prumo, saindo do seu objetivo, saindo da sua meta, rapidamente você consegue atuar. Agora você imagina um indicador, muitas empresas começam assim, um indicador onde você mensura uma vez por mês somente e depois que o mês anterior acabou. Você já está olhando no retrovisor, o mês já acabou. Você não tomou ação, você só simplesmente viu o problema passar. Você precisa acompanhar isso com a maior velocidade possível. Que às vezes a pessoa está fazendo relatório para constar que fez. Aí não funciona. Porque fazer isso qualquer um faz. Agora, quando você pega, de repente diminui aquele ciclo para 10 dias, quando possível. Mas olha, a gente está começando a sair do nível aqui. O que a gente pode fazer para corrigir? Você ainda tem 2 períodos de 10 dias para testar e validar. Então, ou seja, se você pega 30 dias e bota 10, 10, 10, e você tem o primeiro já saindo do rumo, você tem o segundo para ver se voltou. Mais 2 ciclos para quadro. E o terceiro para dizer, de fato, conseguir. E aí, no ruim de tudo, você sai no 0 a 0, ou às vezes até no lucro de fato, né? Dependendo do que você está tratando. Fazer gerenciamento da rotina é justamente isso. É você gerenciar. Fazer gerenciamento da rotina não é só você listar as suas atividades, colocar prazo, priorizar. Vai muito além disso. Fazer gerenciamento da rotina seus resultados têm que estar pautados em números. Né? Se você não mensura, para onde você está indo? Você não sabe. É igual você... mais uma analogia. Anota essa analogia aí. Imagina você dirigir um carro sem ponteiro de velocidade. É essa a sensação. Você não sabe se você acelerou muito, se acelerou pouco, se vai bater, se não vai bater. Você está ali, a sensação de tá indo bem. Vamos lá, acelera mais. E tá? Vai bater? Se bater, vai morrer? É essa, viu? Cara, eu tô rainha das analogias. Essa eu gostei. Aí, tu tá ganhando 9.9. Hoje eu tô me superando nas analogias. Vou te dar uma colher. Hoje tá ganhando. Hoje eu tô. Agora, mais do que analogia, tem uma frase icônica do cara lá, que era o ícone. Qual é o nome dele? Demi. Ele fala o seguinte, não necessariamente nessas palavras, mas o contexto é: o que não é medido não tem como ser melhorado, não é gerenciável, né? Eu quero melhorar o processo. Melhorar em quanto? Por quê? Porque tá ruim. Tá ruim com base em quê? Esses números, você tem medido? Você quer melhorar o tempo disso? Você quer melhorar o quê? Né? Se você não mede, você não consegue gerenciar. Se você não gerencia, você não vai chegar a resultado nenhum. Parafraseando, mais ou menos assim. Depois a gente coloca na edição a frase bonitinha. A gente pode trazer outros contextos disso, mas é mais para trazer a ideia. Você precisa começar, e aí, como promover os resultados de fato? Né? A gente está fazendo toda a estrutura, falando da estrutura para a gente promover os resultados. Você precisa fomentar reuniões de resultado. Você precisa ter seus números sempre à mão, seus indicadores sempre à mão. Você precisa, e aí entra muito da questão comportamental também, e do relacionamento de confiança que você conquista com a sua liderança, né? Para você também fazer com que esses resultados sejam encarados como algo positivo para o seu setor e para a sua liderança. Você não está ali para passar por cima da sua liderança, pelo contrário. E aí, que fique muito claro, tá? Para você ser um leão da gestão, você precisa estar aqui para construir com pessoas e não para passar por cima de pessoas. A gente não em hipótese alguma, aqui nesse podcast, né, dentro dos nossos valores, né, Douglas? Dentro da nossa mentoria, dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos valores, a gente vai estimular passar por cima de alguém, ser esperto. Essas palavras não fazem parte do nosso vocabulário, pelo contrário. Isso só atrapalha a caminhada. Só atrapalha. Aqui a gente vai ensinar
como crescer junto com as pessoas, como fazer com que as pessoas cresçam e te promovam. Né? É algo totalmente diferente do que a gente está proporcionando aqui. Então a gente precisa promover reuniões de resultados, você precisa encontrar oportunidade de mostrar o seu número. Você precisa construir uma relação de confiança com a sua liderança de forma que ele encare aquele resultado ali como resultado dele. E de fato tem que ser. Porque se você está embaixo dele, aquele resultado é dele também. Até porque, para você ser promovido e sentar, de repente, na cadeira dele, ele tem que crescer também. Uma porta, para que você, né, uma porta se abre, se fecha, para outra se abrir. Para você. E eu já vivi isso algumas vezes, né? A maioria das vezes que eu saí da minha cadeira, né, e fui para uma outra empresa ou para um outro cargo, e eu estava sentada no cargo de gestão, a minha equipe muitas vezes, todas as vezes, na verdade, eu fico feliz de dizer isso com muito orgulho, ela ficou triste de me perder. Poxa, Andressa, mas a gente gosta tanto da sua gestão, a gente não queria te perder. Dá muito orgulho falar isso, né? Mas é verdade. E aí eu sempre deixei para eles, cara, se eu não sair, como é que você vai sentar na minha cadeira? Eu preciso sair para você sentar na minha cadeira. Eu preciso sair para vocês crescerem. Porque a minha cadeira só vai ser preenchida se vocês estiverem prontos. Se vocês estão prontos, vocês vão sentar. E eu vou sentar numa próxima, de um nível maior. E assim vai. É um ciclo de crescimento, é um ciclo de melhoria contínua. É porque tem gente que fica com receio de ensinar e ser mandado embora porque outro que aprendeu sentar no lugar dele. Talvez isso seja um dos mindsets, um dos pensamentos que mais travam o crescimento de profissional. Eu penso da seguinte forma: se eu não tenho alguém que vai ocupar o meu lugar, como é que eu vou alcançar o próximo? Porque o meu chefe vai pensar assim, tá, eu vou tirar ele dali, quem vai fazer o que ele faz? E é muito bom, né, o chefe você ficar ali, sentado na mesma cadeira. Você é o único que sabe fazer aquilo na companhia. Você é o especialista daquele assunto na companhia. Ninguém sabe fazer melhor que você, Douglas. Isso, Douglas. Vai ficar lá. Vai ficar sentado nessa cadeira. Vai ficar sentado nessa cadeira 20 aninhos. Porque ninguém sabe ou mais, fazer. até se aposentar. É porque ninguém sabe fazer o que você faz. E aí você vai ser plantado ali naquele cargo. Vai criar raiz, né? Raiz de pré-histórica. Não pode. Um desses pontos aí faz com que você saia de fato de ser um profissional operacional para ser um profissional estratégico. Quando você percebe que você é muito bom naquilo, você está sentado naquela cadeira, sendo muito bom de tempo, acorda para a vida, meu filho. Você é muito bom, mas você não está treinando pessoas para ser tão bom quanto você é o melhor. Isso é um líder. Um líder, ele desenvolve pessoas para ser melhor que você. Uma das grandes formas de você crescer é você desenvolver pessoas. Senão não faz sentido você estar sentado numa cadeira de liderança, né? Então, o quinto passo é você promover seus resultados. E o sexto passo... Comentar mais alguma coisa sobre o quinto passo? Não, vai lá. Por último, depois de quanto tempo que a gente tem de podcast? Quanto tempo? Um montão. Uma hora já, né? Olha só, uma hora. Pra fechar. Uma hora de conteúdo. Uma hora de conteúdo. Pra mim tá agregando bastante. Fechar. Pra mim tá agregando Esse é o bastante. objetivo. Eu Pra acho gente fechar o podcast de hoje, o último ponto é você ser um profissional que as pessoas admiram. E aqui tem muito do que a gente falou sobre os nossos valores, né? Para você ser uma pessoa, um profissional que as pessoas admiram, né? É aquele profissional que as pessoas gostam, que as pessoas podem contar. Eu não estou falando aqui de ser amigo de todo mundo, muito distante disso. Eu não estou falando, é óbvio que a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai fazer bons amigos no meio profissional. E nem ser puxa-saco, né? Absolutamente, não é sobre só ser atrapalha. puxa-saco. Não estamos aqui falando de ser puxa-saco. Ser puxa-saco não faz parte do nosso vocabulário. Só atrapalha. Eu estou falando aqui de você ser um profissional que as pessoas podem contar. Um profissional que sabe se posicionar, que tem uma comunicação assertiva, que faz networking, que está ali sempre disposto a ajudar as pessoas, que não está ali pensando só no seu umbigo, pensando somente no seu resultado. Ele sabe que ele está numa cadeia produtiva. Ele sabe que se ele cometer alguma falha, isso vai impactar na próxima etapa do processo. Ele sabe que se ele identificar alguma oportunidade de melhoria,
no setor dele e nos outros setores, ele vai impactar a companhia como um todo, né? A gente falou da questão do senso de dono. Esse profissional. E aí, para você ser esse profissional, você precisa ter uma inteligência emocional muito grande. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu comprei quando eu sentei na minha primeira cadeira de gestão foi Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro mudou minha vida. Por quê? Porque para você começar, para você lidar, para você liderar, você precisa saber se controlar, você precisa saber interpretar, você precisa ter um autoconhecimento muito grande, você precisa perceber que a forma como eu converso com você é diferente da forma como eu vou conversar com o presidente, com o vice-presidente, com o assistente, com o auxiliar operacional. Você precisa ter uma resiliência muito grande. E o fator resiliência aqui, dentro do mais uma soft skill, a gente vai falar também no nosso podcast muito da questão comportamental, das soft skills. No mundo corporativo, todo mundo o tempo todo. Hoje você está numa empresa, amanhã você está em outra, hoje o seu setor existe, amanhã que sai nem existe. Hoje você está com uma liderança, amanhã você está com uma liderança totalmente diferente. Tudo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Olha, vai mais uma analogia, fica feliz. Vai mais uma analogia. É como você se colocar, né? É como um balão que você infla e desinfla. Infla e desinfla. É como um papel que você amassa e rapidamente tem que desamassar. E amassa e desamassa. Isso, exatamente você precisa de tempo, você precisa ter inteligência emocional. Quantas vezes, né, a gente tem uma parceria muito grande, a gente compartilha muito do nosso dia a dia. Hoje mais ainda, né, porque a gente está trabalhando no home office. Quantas vezes aí a gente chegou no trabalho cuspindo, marimbondo, reclamando, muito chateado. E no dia seguinte a gente tem que continuar. E a gente não pode... vai mais uma dica. Não leve os problemas para o coração. Isso é ter inteligência emocional. Os problemas são relacionados a processos. Não busque culpados, não busque pessoas, né? Não conecte pessoas àquele problema, conecte processos. Foque em resolver o problema dos processos e não das pessoas. É óbvio que as pessoas são as pessoas que executam os processos, né? Mas quando você começa a focar em processos e não em pessoas, em buscar melhorias e não culpados, seu mindset muda. Porque você brigou, você discutiu calorosamente numa reunião com aquele colega de trabalho por conta de um problema. No dia seguinte está tudo bem. Foi uma discussão calorosa por um trabalho, por um único objetivo, por um único propósito. Quer fazer com que o setor cresça, quer fazer com que a gente alcance nossas metas. E que bom que houve uma discussão calorosa. Mas você não pode levar isso para o coração. Pelo contrário, né? Muito, muito bom seria que você chegasse no dia seguinte ou até logo depois da reunião e falasse assim, olha, desculpa se eu me exaltei um pouco, desculpa se, né? Isso tem inteligência emocional. E aí, quando você começa a desenvolver isso, você começa a se controlar mais. Né? Você começa a respirar antes de falar, contar até 10, 20, 100, 1000. Isso é ter maturidade. Isso é ter maturidade. A inteligência emocional, ela te leva para um nível de maturidade muito maior, mas você precisa começar a desenvolver isso desde já. De novo, né? Eu falei de ter uma meta clara quando eu era estagiária. Se eu tivesse começado a me ligar, né, de começar a desenvolver inteligência emocional lá quando estagiária, eu teria errado muito menos. Eu teria tido muito mais maturidade para lidar com as situações, mas muito mais. Né? E as pessoas que estavam ao meu redor teriam me promovido muito mais rápido do que promover. Né? Eu passei por desligamentos, como qualquer profissional passaria. Provavelmente eu não teria passado. E é assim que a gente constrói. Então, para você ser, né, a última dica e o último passo, são 6. Para você ser um profissional que as pessoas admiram, você precisa ter inteligência emocional, você precisa multiplicar, você precisa agregar muito valor por onde você passa. Agregar valor multiplicando seu conhecimento, agregar valor superando as expectativas, a gente falou isso, né? Para superar as expectativas, você precisa sair da zona de conforto. E aí, por fim, o resultado disso tudo vai ser você deixar um legado. Quem aí já teve algum colega de trabalho que ligou, mandou uma mensagem e falou assim, caramba, Andressa, caramba, Douglas, lembra aquela planilha que você fez? Caraca, a gente usa até hoje. Caramba, Douglas, como você faz falta, cara.
A gente achava que você botava um monte de burocracia, mas tá uma bagunça assim o que você fazia aqui. Caramba, Andressa, como faz falta o seu mindset de melhoria contínua, como faz falta os seus treinamentos. Fazer a diferença na vida das pessoas que te cercam faz toda a diferença no cenário profissional. Você cria network, inclusive. E às vezes você está numa outra empresa, a pessoa que era teu estagiário há 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje está numa posição que pode te levar para uma outra empresa, num outro cargo, que aqui você está ganhando X, lá você vai ganhar talvez 2X. Por quê? Network. Você respeitar as pessoas que estão envolvidas no processo faz muita diferença. E para mim também o que faz muita diferença é como eu posso ajudar essa pessoa com o que eu faço. Eu acho que isso tem muito a ver com propósito também. Sim. E isso ajuda na maturidade. Por isso que eu coloquei o primeiro passo como propósito, né? Ter clareza sobre o que faz seu coração vibrar para você fazer qualquer coisa, é o que vai te mover. Isso faz muita... Para mim, hoje, nesse cenário corporativo, quando você fala de maturidade, crescimento profissional, você ter um objetivo definido é o primeiro ponto, é o mínimo. E aí, a partir daquilo ali, você vai observar todo o cenário. A maior confusão. Não, cara, isso aí não define quem eu sou. Sabe? O fato de eu não ter batido a meta, de eu não ter obtido ali êxito naquela atividade que eu desempenhei, pô, isso aí não define quem eu sou como pessoa, como profissional. E aí, isso te ajuda a se colocar na seguinte questão. É você saber quem você é, independente das circunstâncias. É isso. Ter isso bem definido te ajuda, sabe, a sair de problemas, a não levar uma crítica pro teu coração. Porque a pessoa fala, porque você tá desleixado, sei lá, um chefe mais explosivo, né, mais colérico. Você vai olhar, vai respirar, vai debater com o cara, você não é doido, tem conta para pagar. Você pode usar outra, tá bom, isso para mim não faz sentido, você é da empresa. Você pode, você não precisa bater boca com ele. Você consegue filtrar. Você consegue filtrar, porque às vezes ele não tá num dia bom. Você tem conta para pagar em casa, tem tua família, tem disparada. Se você bate de frente, você vai ser despedido. Mas se você segura a tua onda, dá uma respirada no outro dia, pô, cara, olha, me desculpa, me excedi. Às vezes não, e tá tudo bem. Mas você saber quem você é, independente das circunstâncias. Quem você é, o que te move, quais são os seus valores, aonde você quer chegar, né? Então, repassando pra gente fechar o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Leões da Gestão. Primeiro passo, né, para você ser promovido, para você acelerar a sua carreira, para você alcançar de fato um cargo de gerente, um cargo de gestor, que esse é o nosso grande propósito aqui, é fazer com que você se torne o melhor gestor que o mercado já viu. O primeiro passo é você não pedir a sua promoção, você merecer a sua promoção. O segundo passo é você ter um propósito muito claro, sobre isso que a gente estava falando agora. E a gente vai falar sobre isso em todos os podcasts, porque faz total diferença na nossa vida, né? O terceiro passo é você encarar problemas como oportunidade. É você realmente mudar o mindset e perceber que o que ninguém quer resolver, se você resolve, você consegue se promover. O quarto passo é você sair da zona de conforto. É você buscar fazer o delta. A gente falou aqui, né, que você precisa ter base para buscar o delta, senão você vai sair mais atrapalhado, vai ficar mais atrapalhado do que realmente mostrar que você está superando. O quinto passo é você promover seus resultados. Se você não é visto, você não é lembrado. E se você não falar, ninguém vai falar por você. Então você precisa mostrar seus resultados, você precisa promover seus resultados. E sexto e último passo, não menos importante, talvez o mais importante de tudo, é o fechamento, né? É você ser aquele profissional que as pessoas admiram. É você deixar um legado por onde você passa. E aí, uma super dica para você deixar um legado por onde você passa é você transformar a vida das pessoas. A gente tem aqui um grande propósito de tornar você o melhor gestor que o mercado já viu, mas para isso eu vou ter que transformar. Para isso eu vou ter que transformar seu mindset, para isso eu vou ter que transformar a forma como você gerencia a sua equipe, para isso eu vou ter que transformar a forma como você está se comportando. Esse é o nosso grande objetivo. É com os nossos erros, com nossos aprendizados, com os nossos estudos, a gente proporcionar com que mais vidas sejam transformadas e que você seja um leão da gestão e no futuro aí, quem sabe, ser um mestre da gestão, né, Lucas? Então, para ser leão da gestão, tem que se inscrever. O que ele precisa? Só se inscrever e acompanhar o conteúdo. É isso. Além disso, o que ele pode fazer como Delta, ou ela, que podem fazer como Delta? Podem comentar, podem fazer
perguntas aí, cara, olha, eu tenho tal situação no meu trabalho, como é que eu resolvo isso? Estou com um problema que todo mês volta. Como é que eu resolvo essa questão? Qual ferramenta? Pode ser o tema do próximo episódio. Exato. Então, quem sabe a gente não olha aquela pergunta, a gente se empolga e fala, olha, isso aqui cabe um tema legal, vamos discutir sobre. É isso. Então, Então se você que está aí assistindo agora ao vivo ou na gravação, você está convidado a não só se inscrever, como comentar. A comentar e definir qual vai ser o tema do próximo episódio. Simples assim. Você vai definir qual vai ser o tema do próximo episódio. Você tem essa capacidade. Você tem simples essa assim. Aí dentro Por quê? do nosso podcast. A gente podia estar fazendo outra coisa ao invés de estar aqui. Essa é a grande verdade. Exatamente. A gente podia estar fazendo diversas outras coisas, mas a gente decidiu parar o que estava fazendo para poder gerar valor para você que está aqui com a gente, você que está aí em casa, ou você que de repente está no seu trabalho, não sei como é que você está, mas que com dúvida você não pode ficar. Então deixa aqui que a gente te ajuda a resolver. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Espero vocês no próximo episódio. Terças e quintas, 12:30. Você não pode perder o próximo episódio. Tchau, tchau.